Muito bem, muito boa noite a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Sempre um prazer aqui estar. Agradeço mais uma vez ao Padre Diogo o seu convite. Quer dizer, um grande prazer aqui me encontrar com esta comunidade paroquial. E este tema tem um pouco que ver com a crise das instituições que hoje em dia, de certo modo, assistimos, não é? Podemos dizer até que não é só a nível da Igreja, mas também a nível do Estado, não é? O próprio Estado, as instituições que o Estado tutela, portanto, muitas vezes são objeto de alguma crítica, de alguma censura. Aliás, também, não só a nível das instituições que estão, por assim dizer, um pouco descredibilizadas ao nível da opinião pública, mas às vezes até também ao nível das próprias ideologias, não é? Havia tempos em que se calhar as ideologias eram mais pujantes, tinham uma presença mais ativa na vida da sociedade. Hoje em dia, eu creio que isso já não é tanto assim, o qual também, por sinal, dificulta um bocadinho o próprio trabalho da evangelização da Igreja. Porquê? Porque se antes nós sabíamos que havia o liberalismo, pronto, a gente sabe o que é o liberalismo, estuda-se o liberalismo, estuda-se as fontes do liberalismo, os pensadores liberalistas, as teses do liberalismo, o que é que o liberalismo propõe, e pronto, e era relativamente fácil, ou era mais prático refutar uma ideologia que se conhecia relativamente bem, ou o que é o fascismo, ou o que é o comunismo, pronto, também, pronto, eram ideologias, tinham os seus pensadores, tinham os seus livros, tinham os seus manuais, tinham os seus princípios, tinham as suas práticas, tinham a sua experiência, pronto, uma pessoa podia agarrar naquilo e, em função disso, discutir a sua compatibilidade com os princípios cristãos e a sua conveniência também a nível da fé e da sua compatibilidade ou não com aquilo em que nós acreditamos. Hoje em dia, se calhar aquilo que é mais dominante, aquilo que predomina à nossa volta é, sobretudo, o individualismo subjetivista, ou seja, a pessoa, mais do que filiar-se numa escola, ou numa linha de pensamento, ou numa filosofia, ou numa praxis política, a pessoa pensa, bom, para mim as coisas são assim ou assado, não é? E o que conta para mim é o que as coisas são no meu entendimento, sem, aliás, grande necessidade de fundamentação teórica, basta, eu penso que está bem, pronto, não preciso de encontrar razões que justifiquem essa minha atitude. Se eu acho que está mal, e também não preciso que me venham justificar se a minha opinião é ou não é correta. E também, de facto... Recordei-me que temos aqui, agora o sistema é que não sei se é o melhor. Muito bonito, muito bonito. Ajuda. Isto é uma instalação, Agora, quando não se sabe o que uma coisa é uma instalação. O senhor? Sim. Muito bem, então vou pôr aqui, que é para fora à frente. Eu prometo não comer a Sagrada Bíblia, que está aqui. Muito bem. Mas, portanto, hoje em dia é um bocado esta ideia do subjetivismo, não é? Portanto, eu acho, o que para mim é, o que eu sinto, o que a mim me parece, aquilo que eu entendo, e isso é que acaba por prevalecer. Não é? Durante algum tempo fui capelão de uma residência universitária e havia 2 turnos para o almoço, uns que almoçavam mais cedo, tinham aulas ao princípio da tarde, outros que almoçavam mais tarde, tinham aulas de manhã e, portanto, chegavam mais tarde. E uma vez encontraram-se um que já tinha almoçado com outro que ia almoçar. E uma coisa importante para um residente é saber o que é o almoço. E então perguntou-lhe se era carne ou peixe. E ele respondeu que era carne, né? E o outro perguntou assim, e que tipo de carne é que é? E ele disse, é frango. Isso para mim não conta, que para mim frango não é carne. Portanto, segundo o seu pensamento, não sei bem porquê, o que é que o frango era, ainda se fosse o pato que anda na água, esse ainda podia passar por peixe, mas enfim, o frango,
que eu saiba, não tem essas veleidades aquáticas. Mas, enfim, porque esta ideia, para mim, não é, quer dizer, é, de facto, um exemplo deste subjetivismo que hoje em dia é muito recorrente. Também há uma questão que é, parece também que é sintomática do nosso tempo, que é um pouco a quebra do princípio da autoridade. De antes nós aceitávamos que algumas pessoas têm autoridade em alguma matéria e, portanto, se dizem que é A, se dizem que é B, e pronto, já está. Hoje em dia isso não acontece, não é? Aliás, até é curioso que às vezes até mesmo com os médicos também se queixam disso. Não é? Ao Dr. Google, as pessoas vão ao Dr. Google, não é? E põem lá, não é? E depois o Dr. Google dá a opinião daquilo que está bem ou aquilo que está mal. Recordo um médico que era assim um bocadinho provocador e que viu que a pessoa a quem estava a dar uns conselhos estava assim um bocadinho indecisa e tal. Então disse, se quiser eu digo-lhe já o nome de um outro médico, ou melhor, ou de uma outra pessoa, para pedir uma segunda opinião. A pessoa foi um bocadinho apanhada em falso, ficou um bocadinho desconfortável com aquela afirmação. Ele diz, não, Sr. Doutor, o que o senhor diz, claro, que eu, para mim chega, é suficiente e tal. Não, mas se quiser, dou-lhe uma pessoa a quem pode recorrer para pedir uma segunda opinião e tal. Bom, está bem, então num caso que eu seja preciso e tal, enfim, lá muito a custo lá aceitou. E então o médico diz, olha, então a pessoa que sabe mais deste assunto é a porteira do seu prédio. A porteira ficou um pouco assustada, não é? Com aquela afirmação, mas era um pouco, mas isso, às vezes, não é? Se nós andamos a procurar outras opiniões, claro que podemos pedir a 500 pessoas mais, não é? Mas temos é que saber aceitar aquela pessoa a quem recorremos e a quem reconhecemos competência para nos falar disso. Isso também acontece um bocadinho na igreja. O Sr. Padre diz que é pecado, então não faça, quero lá saber, não é? Se ele acha que está mal, é o problema dele, não é? Agora, eu faço o que a mim me apetece, eu faço aquilo que eu acho que está bem, quem é ele agora para me estar a dizer o que é que eu tenho de fazer ou o que é que eu não tenho de fazer? Não é nada, não é? Isto é uma atitude muito recorrente, uma atitude muito habitual, que encontramos em muitos cristãos, que têm um pouco este modo de encarar a fé também, de um ponto de vista muito subjetivo, não é? Portanto, em função daquilo que eu acho, em função daquilo que a mim parece, não me interessa saber se há ou não há um discurso oficial, se há ou não há uma explicação doutrinária, ou se há ou não razões para dizer que uma coisa está bem ou está mal. Um exemplo típico desta mentalidade moderna que nos caracteriza é a chamada ideologia de género, não é? Ou gender ideology, não é? Que é mais ou menos dizer que eu não sou aquilo que o meu corpo diz que eu sou, mas eu sou aquilo que eu acho que eu sou. Aquilo que, portanto, o mais importante não é aquilo que objetivamente o meu corpo manifesta. O que é mais importante é a minha percepção de mim mesmo. Portanto, eu sou aquilo que eu acho que eu sou. Portanto, eu tenho um corpo masculino, está bem, mas isso não quer dizer que eu seja um homem. Pode ser que eu me percepciono como outra coisa que não um homem. Daí a chamada ideologia de género, não é? Claro que isso leva a uma... Ainda mais, a ideologia de género nem sequer determina de uma forma objetiva e estática aquilo que cada um é, porque há pessoas que têm um género fluido, não é? Portanto, agora são uma coisa, mas não necessariamente terão que ser sempre essa coisa, não é? E podem deixar de ser aquilo que eram e passar a ser outra coisa, outro género, não é? Aliás, há não sei quantos géneros, não é? Mais de 70 géneros identificados, não é? E que dá para tudo e mais alguma coisa, e é algo muito subjetivo, não é? Claro que aqui, não vamos entrar neste tema, que é um tema complicado, pode haver, com certeza, pessoas que têm uma perturbação que se chama disforia de género, não é? Pessoas que têm dificuldade de se identificarem com aquilo que é
o seu sexo, não é? Sexos só há dois, o masculino e o feminino, não é? Géneros é que haveria muitos. Não é? O que parece um bocadinho estranho, não é que se leva aquilo que pode ser uma exceção, pode ser essa pessoa que tem alguma dificuldade em se identificar com aquilo que na realidade é, para uma generalização de que isso seria, por assim dizer, a regra e não a exceção. Até porque nós temos também essa experiência, não é? Aliás, é engraçado, notamos até nas crianças pequeninas, não é? As raparigas pequeninas são geralmente mais femininas e gostam de casinhas e de bonecas e de fatiotas e coisas deste género. Os rapazes gostam de bancada, de bolas e carros, não é? E é normal, não é? E mesmo que tenham nascido na mesma família, tenham o mesmo ambiente familiar, pois isto é geralmente aquilo que acontece. Não é? Muito bem, pronto. Isto também tem um bocadinho a ver com o tema que víamos da última vez, não é? Do Jesus da história e o Cristo da fé, não é? E que também nos pode levar um bocadinho àquela ideia, que não sei se chegámos a aflorar ou não, um bocadinho a ideia de que eu sei que há Jesus, eu sei que há algumas coisas que se lhe atribuem, é uma figura que a mim me encanta, é uma figura que a mim, de facto, me motiva, mas não sei se tudo aquilo que a Igreja diz dele é mesmo assim, não é? Portanto, eu posso ter uma relação minha, pessoal, com Cristo, que não necessariamente passa pela instituição que o representa, não é? Portanto, eu poderia ser, como subtítulo desta intervenção, desta palestra, não é? Eu podia ser cristão à margem da Igreja, não é? Eu posso, até às vezes há pessoas que entram em distinções mais ou menos bizantinas, não é? Pessoas que dizem, eu sou mais cristão do que católico, por exemplo, não é? Quando ouvimos alguém dizer isto, o que é que quer dizer? Não é? Não, eu identifico-me com Cristo, agora a Igreja... Não, calma aí, não é? Isso, a Igreja já não me merece essa mesma confiança, nem mesmo essa atitude, porque a Igreja tem coisas boas, mas também tem coisas más, é uma estrutura de poder, é uma instituição, tem uma história, a história da Igreja nem sempre é uma história boa, também tem coisas que não correram muito bem. Por isso, em relação à Igreja, eu tenho algumas reticências, digamos. Não é? Cristo não, Cristo sim, Cristo muito bem, com certeza, concordo, eu estou plenamente identificado com ele, e daí o ser mais cristão do que católico, não é? Nesse sentido. Não é? Muito bem, claro que não vamos ter tempo para abordar de uma forma exaustiva este tema, mas começava por propor uma passagem do Evangelho segundo São Mateus, no seu capítulo 16. São Mateus diz que Nosso Senhor, quando chegou à região de Cesareia de Filipe, fez uma pergunta aos seus apóstolos. Disse-lhes, que dizem os homens, quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Estamos aqui, por assim dizer, na primeira sondagem à opinião pública, não é? De que há memória, não é? Os apóstolos andavam lá metidos no meio das pessoas, às vezes iam levar o pão, recolher as sobras, iam ouvindo comentários, não é? E Jesus pergunta, o que é que se diz? O que é que se comenta? O que é que as pessoas consideram? O que é que as pessoas dizem? Qual é a opinião que prevalece? Não é? É interessante esta pergunta de Nosso Senhor. É que os apóstolos não têm dificuldade de responder. Uns dizem que é João Batista, já tinha morrido, mas diziam que ele tinha ressuscitado. Outros que é Elias, estava anunciado que Elias havia de vir antes de vir o Messias. Outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Curiosamente, tudo respostas simpáticas, não é? Ninguém diz que é o diabo, ou, não é? Às vezes havia outras interpretações não tão benignas, mas todas erradas. Já naquela altura as sondagens davam um resultado errado. Não é? Porquê? Porque Jesus não é João Batista, Jesus não é Elias, Jesus não é Jeremias, nem é nenhum dos profetas. E a seguir Nosso Senhor pergunta, e vocês? Quem é que dizem que eu sou? Eu, quando andava no liceu, havia uma tática que era muito interessante, que era quando algum professor fazia uma pergunta,
olhando para mim ou para o outro, não é? Mas não tinha muito presente quem era a pessoa, era fundamental não aguentar o olhar do professor e virar-se para trás, como quem diz que... para despistar o golpe. Às vezes passava, outras vezes não. Eu estou mesmo... Às vezes eu não. Eu suponho que nesta altura os apóstolos devem ter olhado para os passarinhos, para as árvores, porque é uma pergunta dificílima. Dificílima. Porquê? Porque quando Nosso Senhor, no meio do mar, né, do mar da Galileia, tinha parado as ondas e tinha parado o vento, o que é que eles disseram? Quem é este? Quem é este que o mar e as ondas obedecem? Nós nunca vimos isto. Nunca houve nenhum profeta que fizesse uma coisa destas. Mas o que é que há para além de um profeta? Não sei. Não sei, não é? Se alguma coisa os judeus tinham claro, Deus, mas Deus está lá em cima, Deus está no céu, não é? O que é que pode ser alguém que é mais do que um profeta? Não existe na nossa mente, não há lugar para nenhuma entidade que esteja acima do profeta e que não seja Deus. Eles tinham razão, que Jesus é Deus, de facto, não é? E o que é que acontece naquele momento? Bom, eu acho que todos eles estavam assim meio envergonhados, de saber o que é que haviam de responder, e Pedro tem a resposta logo, imediata, não é? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro foi muito imprudente a dizer isto. Porquê? É esta afirmação que leva Cristo à morte. És ou não és o Cristo? Sou. Bom, blasfemou. Não é? Portanto, isto, tecnicamente, era uma blasfémia. Tecnicamente, era uma coisa que não podia ser dita. Não podia ser dita. E Pedro era um bocadinho primário. Ele que me desculpe, não deve começar a ver, porque já é tarde, ele já está deitado. Mas, sobretudo, cuidado que ele tem, não é? Já tem cuidado, não é? Mas Pedro era um bocadinho assim, primário, dizia as coisas que vinham à cabeça, não é? Basta recordarmos o episódio de lavar os pés, não é? Nosso Senhor chega a Pedro, vou-te lavar os pés. Tu lavar os pés a mim? Nem pensar nisso, jamais me lavarás os pés, não é? Pedro, se eu não te lavar os pés, não terás parte de mim. Senhor, olha, pode ser bem de imersão e tudo, se quiseres, não é? Passa de um extremo ao outro, não é? Num instantinho, não é? E aqui, Pedro podia ter tido uma resposta prudente. Quer dizer, bom, se calhar, quem sabe, se porventura não será que tu és talvez o Cristo. Faz assim com muitas saídas de emergência, não é? Para o caso de não ser, não é? Mas é uma afirmação completamente, não é? Absoluta. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Bom, eu suponho que os apóstolos devem ter estado as mãos à cabeça. O que ele foi dizer, meu Deus? Isto agora vai cair aqui uma reprimenda, vai-nos pôr... Não. O que é que Nosso Senhor lhe diz? Bem-aventurado és, Simão Bar-Jona, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. É interessante, não é? Quer dizer, Nosso Senhor, ao mesmo tempo que dá os parabéns a Pedro, tira-lhe o mérito. Não é? Devia estar tudo satisfeito, olhar para os outros, cambada de estúpidos. O único que sabe disto sou eu, não é? Acertei 20 valores aqui e tal. Nosso Senhor disse, respondeste bem. Mas não foste tu que respondeste, não é? Foi a fé. Foi a fé. Foi meu Pai que te deu, de facto, este dom. Não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E depois aqui há uma coisa muito interessante. Porquê? Porque Nosso Senhor muda o tema. Qual era o tema da lição? Não é? Nós no liceu tínhamos o sumário, não era? Sumário. Não é? Qual seria o sumário desta lição? Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A natureza de Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo. Mas ele passa de um tema para o outro. Começa a falar da igreja. Não é isso que estavam a falar? Estavam a falar da igreja? Estavam a falar de Cristo? Não é? A pergunta era quem é que os homens dizem que eu sou? E depois quem é que vocês dizem que eu sou? Mas é dele que está a falar, não da igreja. Não é? Mas Nosso Senhor fala da igreja. É a única passagem do Novo Testamento em que Jesus utiliza esta palavra, igreja. Não é a única vez em que Nosso Senhor fala da igreja. Fala muitas vezes. O meu rebanho, os meus discípulos, os que me seguem, mas não utilizando a palavra igreja. A
A única passagem do Evangelho em que Jesus diz igreja é aqui, Mateus 16. Mateus 16. Porquê? Porque aqui ele está a fundar uma nova realidade. Ele está a dar origem a uma nova instituição. E nesta mesma ocasião, Jesus também dá a Simão um nome novo. É muito interessante isto. Há aqui uma espécie de paralelismo. Quem era ele para os apóstolos e para as pessoas do seu tempo? Jesus de Nazaré. O que é que Pedro lhe diz? Não, tu não és Jesus, tu és Cristo. Não é? Ou seja, revela a identidade oculta de Jesus, porque ele é o Cristo. Não é? Só se chega a que Jesus é o Cristo através da fé. Não é? Que ele é Jesus, não. Toda a gente o conhecia, o Jesus de Nazaré, pois, está bem, Senhor, o Filho de Maria, o Vidal, o José, tal. Que ele é o Cristo, não. Porque o Cristo já pressupõe a fé. E só com a graça da fé é que se reconhece em Jesus de Nazaré, que não tinha outro aspecto que não a de um ser humano, que ele é o Cristo. E como é que isto se traduz depois em relação a Pedro? Da mesma forma. Jesus muda-lhe o nome. Jesus dá-lhe uma nova identidade. Dá-lhe um nome novo. Não é? Já não és Simão. Não é? A partir de agora, chamas-te Pedro ou Pedra. Porque é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito interessante, de facto, é aquilo que, de facto, Nosso Senhor diz. Portanto, já não és Pedro, agora tens um nome novo, porque eu estou-te a revelar a tua verdadeira identidade e é sobre ti que edificarei a minha igreja. Aqui é interessante também repararmos duas coisas, que é que Nosso Senhor diz a minha igreja. Nosso Senhor não diz a nossa igreja. Não é? Há um movimento por aí que se chama Nós Somos Igreja. Nós somos igrejas? Com certeza que sim, que somos igreja. Mas é infeliz utilizar essa expressão. Porquê? Porque isso poderia levar-nos a crer que a igreja é, sobretudo, um fenómeno associativo. E que, portanto, se nós somos igreja, então somos nós que decidimos o que a igreja é. Não é? Imaginemos que eu hoje vinha cá, pedia licença ao Sr. Padre Diogo e dizia: Sr. Padre Diogo, eu acho que Peniche devia ter uma instituição que se dedicasse ao culto de Santo Atanásio. É um santo importante e aqui em Peniche há pouca devoção a Santo Atanásio. Não é? Foi um santo importante na história da Igreja. Não é? E o Padre Diogo dizia: também muitas vezes passa a noite sem dormir a pensar na falta do culto a Santo Atanásio em Peniche, não é? E então nós aqui estabelecemos hoje a Associação dos Amigos de Santo Atanásio, não é? De Peniche, não é? Vamos encomendar um pendão, vamos fazer uma procissão, vamos arranjar uma capela. Está bem, fantástico. Se daqui a um mês isto não está a dar nada, o Santo Atanásio não nos ajuda, vamos dissolver a associação. Podemos fazer. Porquê? Somos nós que fizemos a associação, somos nós que podemos desfazê-la. Não é? A Igreja não é isso. A Igreja não é uma coisa que nós fizemos. A Igreja não é uma coisa feita por nós. A Igreja é de Cristo. Por isso ele não diz a nossa Igreja. Ele diz a minha Igreja. Diz a minha Igreja. Eu, na minha casa, faço o que eu quero. Na casa de outra pessoa, não. Não é? Não posso agora chegar à casa de uma pessoa qualquer: não gosto deste quadro, vou tirar. Sei lá, não mexam nisso. Estamos quentes, não é? Claro que não, claro que não. E é importante termos esta noção. Hoje em dia há um bocadinho esta ideia, um bocadinho distorcida, de que um cristão pode pôr e dispor. Não, não pode pôr e dispor. Isto não é a Igreja que é minha. Eu é que sou da Igreja. A Igreja é de Cristo. A Igreja é de Cristo. É Ele que a fundou. E é por isso que a Igreja tem prerrogativas que nenhuma associação fundada por nós poderia ter. Como é que eu posso dizer que uma coisa fundada por nós não se engana? Ou que Deus está disposto sempre a confirmar aquilo que nós fazemos, como Jesus disse a Pedro: tudo o que ligar sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo o que desatar sobre a terra
serás exatamente Deus. Claro que não, não é? Uma coisa humana é uma coisa que tem, com certeza, aspectos positivos, mas também pode ter aspectos negativos, não é? Não há nenhuma instituição formada por homens que tenha esta garantia de fidelidade e de infalibilidade, não é? Portanto, Nosso Senhor diz que é a igreja dele, e mais ainda, que eu edificarei a minha igreja. É Ele que a constrói, é Ele que faz a igreja. Não somos nós que fazemos a igreja. Nós, na melhor das hipóteses, atrapalhamos, mas nós não fazemos a igreja, não é? Quem faz a igreja é Nosso Senhor, é Ele que faz a sua igreja, porque a igreja é dele, porque a igreja é dele. Muito bem, passada esta passagem, eu quereria, então... exatamente. Então, há um aspecto também aqui que eu acho que é absolutamente fundamental e que é que Jesus Cristo quis dar-nos um sinal visível da sua igreja, não é? Temos acompanhamento musical, é uma coisa sempre boa. Está tudo combinado, não pensem que isto é por acaso. Temos um aspecto que é muito interessante e que é muito necessário, que é como é que nós identificamos a Igreja de Cristo? Quando é que nós sabemos que está verdadeiramente presente a Igreja que Nosso Senhor fundou? Porquê? Porque qualquer um de nós, não é? Eu posso hoje zangar com o Padre Diogo, desculpe lá, mas não está a fazer nada bem, eu vou criar uma paróquia alternativa do Peniche, não é? E eu sou a verdadeira Igreja Católica em Peniche, não é? Eu é que sou a verdadeira Igreja Católica, há uma igreja falsa de Peniche, que é do Padre Diogo, mas a minha que é autêntica, a minha que é a verdadeira, a minha que é legítima, é aquela na qual Cristo se revê, na qual vivemos o Evangelho com toda a solidariedade. A do Padre Diogo, não liguem, não tem nada a ver com isto, não é? Como é que nós sabemos? Onde é que está a verdadeira igreja? Onde é que está a verdadeira igreja de Cristo? Mas se nós não vemos a Cristo, não é? E todos podemos utilizar o mesmo Evangelho, podemos utilizar as mesmas leituras, podemos utilizar as mesmas referências. Qual é o sinal que nos é dado para identificar a igreja de Cristo? Nosso Senhor responde: é Pedro. É Pedro. Pedro é que é o sinal. Se há um outro bispo que não é menos bispo do que Pedro, não é? Mas não está unido a Pedro, ali não está a Igreja de Cristo. Não é? A Igreja de Cristo está onde está Pedro. Não é? E Pedro é o sinal visível da Igreja de Cristo. E daí o famoso princípio ubi Petrus, ibi Ecclesia, ibi Deus. Não é? Onde está Pedro, aí está a Igreja, aí está Deus. Não é? Está. No Japão, como sabemos, foi muito difícil a evangelização, houve muitos mártires, e depois houve também tentativas de enviar para lá missionários evangélicos, não é? Que tentavam também... Não. E por isso os cristãos estavam um bocadinho divididos, às vezes não sabiam se era um verdadeiro missionário ou não, e não sabiam se era católico ou se, não, sendo cristão, não era católico, mas evangélico. E numa ocasião em que apareceu lá finalmente um missionário católico, as pessoas tinham algum receio de se aproximar, mas delegaram num velho homem, um homem experiente, um cristão já da velha guarda, e disseram: olha, vá ter com ele e veja lá se esclarece se ele é ou não é dos nossos, se ele é ou não é católico, veja lá se ele é ou não uma pessoa de confiança. E ele lá foi e fez 3 perguntas ao missionário. Primeiro, se era solteiro. Segundo, se obedecia, se venerava uma senhora que era virgem e mãe. Terceiro, se o chefe dele era um senhor de branco que vivia em Roma. 3 sinais, não é? 3 sinais. O celibato dos sacerdotes, não é? Que aliás será o tema da nossa próximo encontro, a devoção a Nossa Senhora e o Papa, não é? Se ele de facto obedece ao senhor vestido de branco, não é? Que está em Roma, então isso quer dizer que obedece ao sucessor de Pedro, não é? Obedece ao vigário de Cristo. Isso é importante que nós ficamos, portanto, com um sinal, não é? Visível, não é? Da verdadeira Igreja, ou melhor, da Igreja fundada por Cristo, a minha Igreja, como o Senhor disse, que Ele próprio se encarrega de manifestar. Isso para nós é muito importante. Não é? Quer dizer, a união com o Papa
não é algo acidental. A união com o Papa não é um aspecto superficial. A união com o Papa é a razão da nossa fidelidade e da nossa certeza que estamos na verdadeira Igreja. É muito interessante ver isso também em relação quando se dá a ressurreição de Nosso Senhor. Maria Madalena vai chamar os dois apóstolos, não é? Pedro e João, vão os dois a correr porque não acreditam nela, uma atitude talvez um bocadinho machista, mas enfim, vão os dois a correr e o que acontece? São João corre mais do que São Pedro, porque é mais novo, não é? E é mais genica, e São João até diz isso, eu cheguei lá primeiro. Mas o que acontece? Não entra. Não entra. E não entra porquê? Porque ele não é Pedro. São João o que é que podia ter dito? Quer dizer, também não há problema nenhum para entrar eu, qual é o problema? Não é? Ele também não disse para não entrar, não é? Além disso, ele até podia pensar, isto que ele é o chefe, não sei se é, porque isto é que houve aqui coisas que não correram muito bem, porque ele negou 3 vezes o mestre, não é? E eu não é? E ele não estava ao pé da cruz e eu estava. E ele entregou uma mãe a mim e não a ele, não é? Portanto, isto que ele é o chefe, se calhar já não é. Isto pode haver mudanças, não é? Pode haver mudanças. Podia ter pensado isto. Mas o que é que fez São João? Não entrou. Porquê? Porque a ele não lhe competia, como a nós também não nos compete, julgar o Papa, não é? Se Pedro negou ou não negou 3 vezes Nosso Senhor, isso continua ao Papa ou não, isso não é uma coisa da minha competência. Já é uma coisa da competência de Deus e já está. O que eu tenho que fazer é seguir o Papa e já está. Eu não tenho que pôr questões, não tenho que dar a pôr em causa, não tenho que duvidar. Se ele é o Papa, pronto, já está. É isso que eu tenho que seguir e acabou. Não é mais. Como é óbvio, não é? Então, isso é importante, não é? E era São João, o discípulo preferido do Senhor, não é? Não era um qualquer, não é? Era São João. Mas o que é que ele faz? Espera. Pedro entra e depois entra ele. Porquê? Porque depois é Pedro. E quem é que o escolheu para Pedro? Não foram os apóstolos. Foi o Senhor. Não é? Portanto, só o Nosso Senhor é que o pode substituir. Só o Nosso Senhor é que pode o retirar. E enquanto ele for Pedro, eu vou atrás dele. E a minha missão é essa mesma. Ir atrás daquele que o Senhor instituiu como sinal visível da sua Igreja. Vamos passar então agora a um outro texto que é também muito significativo sobre esta questão. Conversão de São Paulo. São Paulo, como sabemos, é um santo, talvez o maior apóstolo neste sentido vago, não fazia parte do grupo dos 12, porque foi quem levou mais longe, não é, o Evangelho, e é uma figura absolutamente extraordinária, mas começou mal, porque a primeira referência dele é a sua participação no martírio de Santo Estevão, não é? Sabemos que ele não apedrejou Santo Estevão, guardava só as vestes daqueles que o faziam. Não sei se porque era muito novo ou porque tinha má pontaria, mas não, o Evangelho não esclarece, mas enfim, o que é certo é que ele não estava ali nem sequer como mero espectador. Ele estava ali conivente com aquilo que estava a acontecer e a participar naquilo que estava a acontecer. E é um homem que não tem nenhuma dúvida, não tem nenhuma incerteza. Ele não diz, mas será que estou certo ou errado? Não, ele acha que está perfeitamente certo e que é preciso acabar com a Igreja, é preciso acabar com os cristãos quanto antes, que isto é uma heresia que está a dar cabo do judaísmo e é preciso acabar com eles todos imediatamente. E vai com cartas do sumo sacerdote a Damasco prender os cristãos que lá houvesse e levá-los presos para Jerusalém, para serem julgados, talvez condenados, até talvez mortos, não é? E não há dúvida nenhuma nele, não é? Não dá a pensar se será certo, será errado, se estou bem, não estou mal. Não, ele está perfeitamente convencido disso. Não é? Mas o que é que acontece? No caminho de Damasco aparece-lhe alguém. E esse alguém, o que é que lhe pergunta? Saulo é o mesmo que Saúl. Saúl é o nome do primeiro rei de David, não é? Uma versão um bocadinho diferente. Depois ele altera o nome para Paulo, não é? Também um bocadinho com esta noção que havia muito no Oriente, que o nome está identificado com a missão. A partir do momento em que mudou também a sua missão, muda também o nome. Bom, e aparece o Nosso Senhor que lhe diz, Saulo, Saulo, porque me persegues? E Saulo responde, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Nós estamos habituados a ouvir isto, mas isto não faz sentido. Não faz sentido porquê? Saulo não perseguia a Jesus. Não é? Para ele,
Jesus já tinha passado a história, já tinha acabado, não é? Ele não acreditaria que Jesus tinha ressuscitado, claro que não é? Mas, bom, morreu crucificado e tal. Claro que os discípulos dizem que ele ressuscitou, claro que é evidente, não é? Mas é evidente que é uma mentira. Eu não persigo Jesus. Então quem é que ele persegue? Persegue os cristãos. Persegue a igreja. Persegue os seguidores dele. Persegue os seus discípulos. Mas não Jesus. Mas reparem, não é só na primeira fala que Jesus diz isto, saldo, saldo, porque me persegues. Quem és tu, Senhor? E ele responde, eu sou Jesus a quem tu persegues. Será que Nosso Senhor tinha a mania da perseguição? Acho que não. Então o que é que Nosso Senhor está aqui a dizer? Isto mesmo. Que a igreja não é uma coisa diferente dele. Por isso ele não diz porque é que persegues os meus discípulos, porque é que persegues os meus seguidores, porque é que persegues a minha igreja. Não, porque é que me persegues a mim? Porque a igreja é a presença de Jesus no tempo e no espaço. Como dizia Santa Joana d'Arc, né? A igreja e Cristo são a mesma coisa, são a mesma realidade. São a mesma realidade, exato. E é isso que Nosso Senhor quer dizer. E é isso que São Paulo entende também. Né? E por isso é muito interessante que, de facto, a teologia, ou se quisermos, a eclesiologia de São Paulo nasce deste episódio. Ou seja, ele percepciona a Igreja a partir desta revelação. E por isso, para ele, o que é a Igreja? O corpo de Cristo. Que é uma expressão muito apta para entendermos a unidade e a diversidade na Igreja. O que é que acontece no meu corpo? O meu corpo tem uma só vida. Não é? Agora estou a mexer este dedo, não sei se estão a reparar. É um dedo fantástico, não sei se já viram, com atenção, mas é um dedo magnífico. Sobretudo que eu sou canhoto, que escrevo com a esquerda. Mas este movimento do meu dedo é o mesmo movimento que eu posso estar a fazer com o mesmo pé, com o pé, não é? E porquê é que eu posso mover o dedo? Porque estou vivo. O dedo não tem vida por si próprio. Se me arrancarem o dedo, ele não mexe. Escusam de arrancar. Ele não mexe, não mexe. Portanto, todo o meu ser tem uma só vida. E essa vida é a razão do movimento de cada um dos seus membros. Não é? Como é que nós sabemos que uma pessoa está morta? Não mexe. Não é? Não mexe nada. Não mexe os olhos, não é? Não mexe o coração, não tem palpitação no pulso. Isto é uma pessoa que está morta. Não é? Portanto, a vida é movimento. Não é? Onde há vida, há movimento. Onde não há movimento, não há vida. Não é? E a vida é uma só. Eu não posso morrer, não é? Bom, às vezes há efeitos que se permanecem, não é? Parece que os cabelos crescem, não é? Enfim, mas isso é já só um automatismo natural, não é? Do próprio corpo humano, que não cessa imediatamente todas as suas operações, algumas prolongam-se um pouco mais. Mas só há um princípio da vida. E na Igreja também. Qual é o princípio da vida da Igreja? É o Espírito Santo. Não é? É o Espírito Santo. Toda a Igreja vive no Espírito Santo. Não é? Tudo aquilo que nós na Igreja fazemos pela graça do Espírito Santo. Que é o Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo. Não é? Mas, da mesma forma como no nosso corpo há diversidade de órgãos, e todos são importantes, embora sejam diferentes, a mesma coisa acontece na Igreja também. Não é? Isso também é importante porquê? Porque hoje em dia há uma certa tendência a transformar a Igreja numa espécie de uniformidade, em virtude da qual todos possam fazer tudo. Não é isso que é a Igreja. Não é? Há coisas que eu posso fazer, há coisas que eu não posso fazer. E quem é que é mais importante na Igreja? Somos todos igualmente importantes. Se na Igreja só houvesse padres, a Igreja acabava numa geração. Talvez em duas, com os padres que se portam mal. Mas, enfim, não ia muito além. Não ia muito além disto. Claro, os leigos são fundamentais na Igreja, não é? Os casais são fundamentais na Igreja, não é? Quais são os dois maiores santos da Igreja Católica? São José e Nossa Senhora e são casados. Não é um Papa, nem é um Bispo, nem é um religioso, nem é uma religiosa, nem é uma Virgem. Não. São duas pessoas casadas, não é? Muito especiais, é certo, não é? Chegada da família, mas são figuras, os dois maiores santos. Por isso mesmo, quando nós na missa rezamos e referimos os santos, antes de Pedro e Paulo e Nossa Senhora e São José.
Aliás, foi o Papa que pôs o São José também, que não estava em todas as orações eucarísticas, e agora está também. Não é? Portanto, é importante termos essa noção que todos na Igreja são importantes e todos na Igreja têm as suas funções. Diz São Paulo na carta aos Coríntios, do mesmo modo que o corpo é um só e tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, embora sejam muitos, são contudo um só corpo, assim é também Cristo. Com efeito, num mesmo Espírito fomos batizados todos nós para sermos um só corpo, quer sejamos judeus ou gregos, servos ou livres, todos temos bebido de um só Espírito. Efetivamente, também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, acaso deixa ele por isso de ser do corpo? E se a orelha disser, visto que não sou olho, não sou do corpo, porventura deixa ela por isso de ser do corpo? Se o corpo fosse todo olhos, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Deus, porém, pôs os membros, vai continuando, não é? Mas é muito interessante este aspecto, não é? Quer dizer, que eu acho que é muito importante termos essa consciência, não é? Todos nós somos Igreja e todos nós somos igualmente Igreja, mas não do mesmo modo, não é? E cada um tem uma função específica e o importante é que cada um de nós faça aquilo que é a sua função, não é? Se eu agora dissesse assim, eu tenho ideias fantásticas para a governação de Portugal, coisa que não é difícil, que isto está mal, mas enfim, não é? Está mal. A minha missão na Igreja não é ser governante de Portugal. A minha missão na Igreja não é ser político. A minha opinião na Igreja não é dar ditados sobre política. Não tenho nada que falar sobre isso, não tenho nada que dizer sobre isso. Só digo as neiras se dizer isso. Não é esse o meu papel, não é essa a minha missão. Não é? É outra a minha missão, não é? Como também, com certeza, que a missão do católico, que é político, se calhar não é se meter naquilo que é a liturgia da Igreja, não é? Ou querer opinar sobre o que é que o padre deve ou não deve dizer. Claro que não, provavelmente não. Não é? Portanto, é importante nós termos essa consciência, não é? Que todos nós temos, não é? Temos um papel, todos os papéis são importantes, não é? E quem é o mais importante? É aquele que é mais santo, é o mais importante, não é? Quem é que é mais importante no exército? Está bem, do ponto de vista organizacional, aquele que tiver a mais alta patente. Mas pode ser que o general não seja o mais heroico. O general pode ser cobarde. E se calhar o soldado raso é um herói. Quer dizer, portanto, uma coisa é o heroísmo, outra coisa é, não é, a organização. E na Igreja é a mesma coisa. Não é? Há muitos santos que nós conhecemos, sabemos o nome, de tempos em cujos bispos nós nem sabemos quem foram. E papas que nós já não nos lembramos quem eram, não é? E o bispo era mais do que o religioso, não é? Santo. E o papa mais ainda que o bispo santo, não é? Mas, de facto, aquele homem, porque foi santo, não é? Foi mais importante do que aquele que, na hierarquia da Igreja, ocupava um lugar cimeiro. Portanto, é bom nós termos esta consciência, não é? De que a Igreja, por um lado, é de origem divina e não humana, composta por seres humanos, é infalível sempre que o Papa declara um dogma, ou também na sua totalidade, que é importante também. Às vezes há pessoas que esquecem este aspecto, ou seja, que aquilo que o Papa declara dogmaticamente é uma verdade de fé, que deve ser acreditada por todos nós, mas também é uma verdade de fé aquilo que a Igreja desde sempre ensinou em todo o lugar, não é? Por exemplo, a Igreja alguma vez definiu a existência do inferno? Não, nunca definiu, como dogma, não é? Mas é um ensinamento da Igreja que consta desde sempre, em todo lugar. Portanto, é um dogma de fé. Não é? Portanto, isso faz parte da fé da Igreja. Não é? A Igreja nem sempre sentiu a necessidade de proclamar certos dogmas. Geralmente até os dogmas eram proclamados quando eram postos em causa. Não é? E quando havia alguém que dizia, não sei se isto é assim, então a Igreja tinha que refutar essa opinião, declarando dogmaticamente o que é. Não é? E então ficava, e essa declaração feita. Há outras coisas que são pacíficas, pronto, muito bem, mas que não são menos dogmáticas, se fazem parte deste conjunto de ensinamentos que desde sempre a Igreja ensinou. E, portanto, também termos em conta que a Igreja é, ao mesmo tempo, hierárquica e carismática. Existe uma ordem, não é? Existe uma estrutura que é uma estrutura querida por Deus, não é? Que na Igreja há um Papa, que na Igreja há bispos, que na Igreja há padres,
que na Igreja há diáconos. Isto é a estrutura hierárquica da Igreja que foi querida por Jesus Cristo. Não pode ser alterada. Faz parte da sua constituição. É algo querido por Deus. Houve tempos em que havia também mais ordens. Havia os subdiáconos, que eram ordens, e as ordens chamadas as ordens menores, mas eram de criação eclesiástica. E por isso, da mesma forma como um Papa as criou, outro Papa as aboliu. Paulo VI acabou com essas ordens menores. Já não existem essas ordens. Agora, por acaso, está-se um bocadinho a tentar reinventar naqueles seminários mais tradicionalistas, enfim, mas não como ordens, porque não são ordens, são simplesmente graus de preparação para depois o sacerdócio. Mas a hierarquia é algo querido por Deus e é da estrutura essencial da Igreja. Não se pode alterar. Os carismas, o que é que são? São graças que Deus dá a certas pessoas para que elas possam beneficiar a comunidade dos crentes. Por exemplo, um São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, qual foi o mérito de São Francisco de Assis? Recordar a importância da pobreza. Numa altura em que havia até conventos muito ricos, Porque o que acontecia? Que as pessoas ofereciam dons, às vezes dons valiosos, aos conventos, e os conventos tinham, às vezes, uma grande riqueza, um grande património, que também era objeto da cobiça dos senhores temporais. São Francisco de Assis quem foi? Foi um homem escolhido por Deus para lembrar à Igreja a pobreza do seu Senhor, e que a pobreza é uma virtude. Mas é interessante este aspecto. A Igreja não combate a pobreza. A Igreja promove a pobreza. Não a miséria. A miséria, sim, deve ser combatida. A pobreza, não. A pobreza deve ser vivida por todos nós. Porque todos somos igualmente cristãos e todos devemos viver a pobreza, cada um de acordo com aquilo que é próprio do seu estado e da sua condição, como é óbvio. Mas como é que se distingue se Francisco de Assis é um santo ou é um herege? Por exemplo, quando surge Lutero, Lutero tinha muita razão naquilo que dizia. Era contra o luxo, era contra a vida de alguns cardeais, que se dedicavam a comprar obras de arte e tinham amantes e tinham isto e tinham aquilo, Ele tinha razão nisso que dizia. Como é que o cristão percebe se é um santo ou um herege? Se é um homem que está unido à Igreja ou é um homem que está contra a Igreja? Se é o Espírito Santo que fala por ele, como é São Francisco de Assis, ou pelo contrário, se é alguém que se opõe àquilo que é a vontade de Deus. Aí temos o confronto entre o carisma e a hierarquia. Como é que se comprova que o carisma é de Deus? Através da sua aprovação pela hierarquia. O que aconteceu a São Francisco de Assis? Não tinha problema nenhum. Porquê? Isto é uma coisa de Deus, portanto o Papa há de aprovar. E aprovou. Foi fácil? Não foi fácil. Houve um cônego de Paris, chamado Guilherme de Saint-Amour, que escreveu um panfleto a dizer que os franciscanos eram o anticristo. Imagina. Coitadinhos dos franciscanos, Que frades, andar pela rua a pedir, a mendigar. São os mendicantes, isso é uma pouca vergonha, não vou dar mais nada, isso é um descrédito para a religião, isso presta-se a tudo e tal. Coitadinho, o senhor não tinha muitas luzes, Nem tinha por que ter, porque um cônego de Paris não é importante na vida da Igreja. Mas o Papa, sim. E o que é que o Papa fez? Não, isto é uma coisa de Deus. Isto é uma coisa do Espírito Santo. Isto é uma riqueza para a Igreja. Isto é uma coisa boa. Isto é até para todos nós, porque vem-nos recordar algo que Nosso Senhor viveu, ao longo da sua vida e que nós devemos viver também. Por isso mesmo a Igreja, quer dizer, a prova dos 9 do carisma é a sua aprovação pela hierarquia da Igreja. A hierarquia recebe de Deus as graças necessárias para confirmar aquilo que são as manifestações autênticas, verdadeiras do Espírito Santo. Aquelas que não são aprovadas pela hierarquia. Não são. Autênticas, ou pelo menos enquanto não forem. Nesse aspecto também, agora abro aqui um parênteses. Temos que ser prudentes. Temos que ser cautelosos. Se agora chegasse aqui e dissesse, meus caros amigos, ontem apareceu-me São João Damasceno, Façam o favor de não acreditar em mim. Estas coisas nós devemos ser críticos. Quando a Igreja aprovar e disser assim, senhor, o Padre Gonçalo apareceu São João Damasceno no dia do 2 de maio, Quer dizer, pronto, está bem, sim, senhor, Mas
Nós não temos autoridade para nos pronunciarmos sobre coisas extraordinárias. Quem tem autoridade é a Igreja. E devemos aguardar que a Igreja diga aquilo que tem que dizer antes de embarcarmos em coisas destas. É muito bonito. Uma coisa, como sabem, foi revelada há pouco tempo, já há uns 20 anos, não é? Porque foi mais ou menos no ano 2000, exatamente, não é? A terceira parte do famoso segredo de Fátima, sobre o qual havia enormes teorias, e dizia-se isto e aquilo e aquilo outro e tal. João Paulo II, que na altura ainda era o Papa, antes de revelar a interpretação, que tinha a ver com o seu atentado, fez questão de perguntar à irmã Lúcia, a vidente, não é? Que tinha ouvido, foi ela que escreveu, e portanto... E a irmã Lúcia tem uma resposta fantástica, de uma mulher santa e humilde, porque a irmã Lúcia diz: eu recebi a visão. Não há dúvidas. Fui só eu que recebi. Bom, os outros também, mas já tinham morrido. Não é? Mas eu não recebi graças para interpretar a visão que tive. Não é? Eu só recebi graças para receber a visão. Quem deve interpretar é a Igreja. É a Igreja. Coisa que é preciso ter muita humildade para uma pessoa dizer isto, não é? O que é que ela podia dizer? Não, eu é que recebi, eu sei o que é que isto é. Não é o que é que não é. Ou está bem interpretado ou está bem. Não, não. Ela tinha consciência. Ela era só evidente. Não é intérprete. A intérprete é a Igreja. E ela disse, e depois diz assim, eu posso, no entanto, dar a minha opinião. E a minha opinião é que esta interpretação é correta. Mas isso é a minha opinião. Atenção. Não é? Porque a vidente não tem graças para interpretar. Aliás, eles enganaram-se, como sabemos, a propósito da Rússia. Pensavam que era, não é? Que era uma senhora que andava para ir fazer disparates e tal. Nunca sabiam que tal, estas crianças analfabetas na Serra da Aire sabiam logo o que era a Rússia, não é? Não tinham ideia disso, não é? Portanto, eles não tinham recebido graças para interpretar o que lhes tinham sido dito. Eles receberam graças para receber aquela mensagem e transmiti-la literalmente, ipsis verbis, exatamente aquilo que tinham ouvido. É impressionante como a Lúcia consegue ter essa memória para recordar o que é que Nossa Senhora disse em maio, em junho, em julho, em agosto, em setembro e outubro, que é uma coisa impressionante, não é? Outra pessoa qualquer faria confusão. Não sei se foi em maio, se foi em junho, não sei se foi em agosto, se foi em setembro, não é? Mas ela não sabia exatamente o que é que Nossa Senhora disse em cada uma das vezes, que por mais há coisas que são muito parecidas, não é? Portanto, mas ela recebeu essa graça. Mas é só para isso, não é para interpretar aquilo que lhe foi dito, não é? Muito bem, sim senhor. Depois também, só mais duas coisas muito concretas, depois já a conclusão, que é que, de facto, a Igreja tem uma missão universal, que é evangelizadora, que é católica, não é? E a Igreja é necessária para a salvação. Isso é preciso termos em conta. Extrema Ecclesia, nulla salus. Pode ser um tema também para uma outra situação, mas, ou seja, fora da Igreja não há salvação. Fora da Igreja não há salvação. Portanto, não é indiferente eu ser ou não ser da Igreja. Não é? Como não é indiferente para o náufrago estar ou não estar no barco. Não é? O náufrago precisa do barco para se poder salvar. E nós, cristãos, precisamos da Igreja para nos podermos salvar. E Nosso Senhor disse isso. Todo aquele que acreditar, não é? Esse será salvo. Aquele que não acreditar, não será salvo. Não é? Portanto, é importante isso. Eu acho que hoje em dia há muito esta ideia de que não, eu salvo-me. Não. Eu não me salvo pelas razões que eu invoco. Nem por aquilo que eu acho que está bem ou por aquilo que eu faço bem. Eu salvo-me se eu fizer aquilo que Nosso Senhor disse que era preciso que eu fizesse para me poder salvar. E então, sim, posso aspirar, posso então desejar essa finalidade. Não é? Muito bem, já para acabar, não é? Primeiro, o dom da fé é pessoal, mas não se vive individualmente. Cada um de nós, por si próprio, vai ter que dar contas a Deus da fé que recebeu. Pedro recebeu a fé. Nossa Senhora disse, recebeste o dom da fé. É em virtude do dom da fé que tu podes afirmar que eu sou o Cristo. Se o meu Pai não tivesse dado esse dom, tu não o podias dizer. Como, aliás, não o disseram todos os outros a quem se perguntou, nem sequer os outros apóstolos. Não é? Isso é um dom pessoal. Ele vai ter que dar contas a Deus do que é que ele fez com a fé que a ele lhe foi dada. Como também pode haver pessoas que não têm culpa por não ter recebido o dom da fé. Não é? Deus a todos dá a graça da salvação, com certeza, a todos dá essa possibilidade da salvação, uns através da fé, outros talvez através de outros caminhos que nós não conhecemos, não é? Mas a fé é um dom pessoal e cada um de nós responderá em virtude do uso que fez ou não da fé que lhe foi dada, não é? Mas, atenção, não é um dom individual, não é? É um dom pessoal para ser vivido na Igreja, para ser vivido na Igreja, não é?
Eu não posso ser cristão sozinho. Eu não posso ser cristão individualmente. Mais ainda, a minha fé foi recebida. Deus serviu-se de outros para me dar a mim o dom da fé. Não é? Porque serviu-se daqueles que me batizaram, serviu-se daqueles que me catequizaram, serviu-se daqueles que me evangelizaram. Todas essas pessoas foram necessárias, foram usadas por Deus como instrumentos que Ele recorreu para me dar a fé. Que eu só posso viver, não é? Na igreja. Só posso viver na igreja. Muito curioso, duas coisas. Primeiro, Nosso Senhor o que é que fez com os apóstolos? Nosso Senhor podia ter feito, não sei se está aqui alguém especialista em pedagogia, mas se calhar mais eficaz do que durante 3 anos formar os 12 apóstolos tudo ao molho, não é? Se calhar teria sido ter cada um deles só 3 meses. Não era? Agora vou-me dedicar só a São Pedro. 3 meses. Trás, fora, rua, outro. Trás, rua, fora, outro. O Senhor não fez assim. Porquê? Porque eles tinham que aprender a viver a fé uns com os outros. Tinham que aprender a viver a fé na igreja. Porque era na igreja que eles tinham que depois, não é? Continuar. E nós também. E por isso mesmo, aquelas pessoas que às vezes dizem, não, eu não gosto de ir à missa ao domingo e tal, gosto muito mais à terça-feira de manhã, está muito sossegadinho, aquilo é, sinto-me tão bem, não é? Isto não é ser cristão. Não é ser cristão. Ser cristão é ser cristão com os outros, na companhia dos outros, ao lado dos outros, ao pé dos outros, com os outros. Não há outra forma de ser cristão. Porque ser cristão é ser família de Deus, não é? E é isso que nós temos que viver também. É curioso que Nosso Senhor, se eu estou sozinho no meu quarto e rezo a oração que Nosso Senhor me ensinou, o que é que eu digo? Pai meu, dá-me um papo seco? Não. Pai nosso, o pão nosso. Não sou eu que rezo. Não sou só eu que rezo. É toda a igreja que reza. Não é? Sou eu que rezo. Não é? É pela minha voz que toda a igreja reza. E eu estou a rezar para toda a igreja. Não é? Estou a rezar para toda a igreja. Porque eu não estou sozinho. Eu estou na igreja. Não é? Eu estou na igreja. E é na igreja que a minha oração faz sentido. E é na oração, e é essa oração que Nosso Senhor me quer que eu faça. Depois... É por isso mesmo também, não é? É bom termos em conta que é tão importante a unidade da Igreja. A unidade da Igreja. O que é que Nosso Senhor pede na oração do horto? A unidade. Que todos sejam um. Que todos sejam um. Não é? O que é importante no nosso corpo? Que esteja tudo unido. Não é? Se um braço se separa do corpo, morre. Não é? Não pode continuar vivo. Por isso é tão importante a unidade na Igreja. Por isso é tão importante rezarmos pela unidade na Igreja. Agora temos este perigo grande, o cisma na Alemanha. Pode acontecer, esperemos que não, mas temos que rezar para que isso não aconteça, porque aqueles que se separam, morrem. Não é? E é isso que sempre aconteceu ao longo da história do cristianismo. Ao longo sempre cristãos que se foram separando e depois, pouco a pouco, foram desaparecendo, foram morrendo. E outra coisa também, agora assim do ponto de vista mais humano, que é chamar a atenção para não nos assustarmos com as questões que podem surgir na Igreja. E que sempre aconteceram. É muito curioso aquilo que diz São Lucas, no capítulo 15 do livro dos Atos dos Apóstolos. São Paulo e São Barnabé tinham começado a evangelizar, não é? E tinham inaugurado uma série de igrejas, de comunidades cristãs, por uma série de terras por onde tinham passado. Foram para Jerusalém. Foi com eles também São Marcos. Mas São Marcos também cansou-se e foi-se embora. Né? E foi para Jerusalém. Passado um tempo, já tinham chegado também a Jerusalém, São Paulo e Barnabé. O que é que acontece? Os dois começam a pensar, se calhar era boa ideia voltarmos às comunidades cristãs que nós fundamos, não é? Para ver como é que estamos. Está tudo a correr bem, se não há problemas, se aquilo está a andar, está a avançar. Boa ideia, vamos os dois, sim senhor. E São Barnabé disse, bom, já podíamos levar o Marcos, o São Marcos, né? E São Paulo disse, o Marcos, esse trafulha que nos abandonou a meio, que foi embora para Jerusalém. Nem pensar. Não. E diz-nos o livro dos Atos dos Apóstolos que houve tal desacordo entre eles que se separaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, embarcou para Chipre e Paulo, tendo escolhido o Silas, partiu, recomendado pelos irmãos, à graça de Deus, percorreu a Síria e a Cilícia, confirmando as igrejas. Isto é um santo, São Paulo,
zangado com outro santo, São Barnabé, por causa de um santo, São Marcos. Todos os santos andaram à bulha uns com os outros. Não é? Isto é a igreja. Tanta vez, tal, na igreja, assustamos. Está bem, pronto, não há problema. Está que não houvesse discussões e não houvesse problema. Já havia entre os apóstolos, como é que vamos nós agora? Não é? Quer dizer, não nos vamos escandalizar por isso, sempre aconteceu, pronto, paciência. E até se calhar isto foi bom, porquê? Imaginemos que não havia discussão, havia só uma expedição. Se houve duas, um foi para um lado e outro foi para o outro. Fantástico, não é? Deus até serviu disto para fazer o bem, acabaram por ir mais gente evangelizar, não é? Portanto, não temos que nos escandalizar também. Sempre houve na igreja. Aquele bispo disse isso, outro disse aquilo outro. Está bem, pronto, paciência, não é? Isto será sempre assim, E há uma coisa muito bonita, não é? Diz São Lucas que depois da ascensão do Senhor aos céus, voltaram todos para Jerusalém, e estavam Pedro, e no fim, Nossa Senhora. Pois no fim, Nossa Senhora. Temos que falta de consideração, não é? Por Nossa Senhora, no fim, ela devia vir em primeiro lugar, então Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, a Imaculada, a Virgem e tudo mais, isso aqui. Não é ele que põe Nossa Senhora no fim, é ela que se põe a si própria no fim. Porquê? Porque na igreja o nosso lugar é o último. Estamos para servir, como Nossa Senhora. Porque os últimos são os primeiros. E Nossa Senhora, por isso é a primeira também. Por isso, estamos muito mal se andamos à procura de honras, se andamos à procura de aplausos, se andamos à procura de dinheiro, se andamos à procura de poder, isto está muito mal. Tudo isso na igreja está a mais. Em todos, não pensem que é só os padres. Também os leigos. Recordo uma vez um padre meu amigo que confidenciou que tinha um problema na paróquia e tal, porque tenho uma senhora que se dedica à catequese, ela, coitada da senhora, já está um bocadinho velhota, já não dá conta do recado, mas eu não a posso tirar, que ela não aceita. Não aceita. Por isso eu resto para que Nossa Senhora leve, que é a única promoção que ela aceita. Mas o que é que isto quer dizer? É uma pessoa que não percebeu o que é ser igreja. Ser igreja é servir. Estamos aqui para servir. E se amanhã o senhor patriarca disser, pá, Diogo, vai deixar peniche e vai para não sei o quê. Fantástico, ótimo, muito bem. Tá, muito bem. Estamos aqui para servir. Não é? E onde é que é o nosso sítio? É onde nos mandarem. É aí que temos que estar. E é isso que temos que fazer. Mas isso também é para todos. Deixar de ser a chefe da catequese e agora passar a ser, não sei o quê, também não há problema nenhum. Não há mais promoção nenhuma. Não há problema nenhum, não é? Temos que servir. O que é que fez Nossa Senhora? Pôs-se ela própria no último lugar. Pôs-se ela própria lá. Ela que tinha permanecido fiel. Ela que tinha estado ao pé da cruz. Ela que era a Mãe de Jesus. Ela que provocou o primeiro milagre de Nosso Senhor. E, no entanto, pôs-se em último lugar. Porque é o lugar mais importante. E esse é o nosso lugar também. Não é? Por isso é muito triste ver que na igreja há lutas de galos. Não é? Faz sentido, não faz sentido. Não é? Agora temos de estar todos a servir, todos contentíssimos. Porquê? Porque quem faz a igreja é Cristo. Não é? E o nosso sítio é aquele que nos disserem. E é aí que temos que procurar fazer o melhor que soubermos e pudermos.